Olá pessoal, o álbum de hoje no nosso vídeo é Topcalm Productions Inc. apresenta The Art of Mark Silvestre. Estamos falando de um dos artistas mais famosos do finalzinho dos anos 80 e que estourou nos anos 90, quando ele criou, junto com aquele grupo famoso de artistas famosos, Jim Lee e Erik Larsen, criaram a Image Comics, a primeira editora a surgir para concorrer diretamente com Marvel e DC. É lógico que já havia a Dark Horse, mas a proposta da Image era bater lá na tampa. Não deu muito certo, né? Até porque os anos 90 foram, entre aspas, uma bolha de decepção, mas os grandes artistas daquela época permanecem famosos, cultuados, adorados por muita gente. No topo dessa lista, não resta dúvida que está o Jim Lee, mas eu diria que logo abaixo dele, assim, coladinho nele, está o Mark Silvestre, que tem basicamente as mesmas origens do Jim Lee, né? A Marvel e os X-Men, né? O momento anterior do Silvestre, antes de criar a Image, foi X-Men. E outra coisa, a semelhança no traço. Não exatamente igual ao do Jim Lee. Existe uma personalidade no traço diferente dos dois. Mas os dois fazem parte do que eu chamo de o barroco da história em quadrinho, porque o traço deles não é aquele traço limpo, extremamente preciso. Ele é um traço muito mais detalhado, cheio de risquinhos e rebuscados e detalhamentos de coisa. Então eu passei a chamar eles de o barroco das histórias em quadrinhos, né? O Jim Lee, o Erik Larsen, o Arthur Adams e o Mark Silvestre. O Wilson Portácio, acabei de lembrar mais um aqui, fundador da Image. Esse álbum é um álbum que não tem muito tempo, foi lançado há pouco tempo, dá para conseguir ele na Amazon. Na descrição eu vou colocar ele lá, o link para compra. Quem se interessar é só clicar, vai direto para a Amazon. A Amazon tem uma variedade de preços boa, é bom sempre você consultar lá ou opções de compra, porque você às vezes encontra usados por um preço mais acessível e encontra vendedores diferentes vendendo por preços diferentes, tá? Ele está aqui nessa edição, ele tem comentários de vários artistas famosos, como é o caso do Dave Finch, do Brandon Peterson, do Billy Tan, do Mike Choi e do Michael Broussard. Tá? Capa dura, como eu falei, é grande, capa dura, com sobrecapa, que é um padrão nesses álbuns de artistas, álbuns de luxo. Aqui a capa em destaque, aqui a mesma capa, só com fundo preto, basicamente a mesma coisa. E aqui é interessante que isso aqui não é muito comum não, tá? Eu vou mostrar um detalhe aqui que é interessante, que eles fizeram da capa, não da sobrecapa, não só uma sobrecapa, mas também um pôster. Vamos tentar mostrar, eu vou ter que mostrar os pedaços porque não cabe na distância aqui da câmera, né? Mas aqui nós temos uma imagem feita pelo Mark Silvestre, de uma personagem do estúdio. Vocês sabem que a Image, ela foi uma junção de estúdios, né? Então existiu o estúdio Wildstorm, que era do Jim Lee, e por exemplo, o do Mark Silvestre, que é o Topcalm, que está lançando muita coisa aí. Tem relançamento de álbuns grandes, compactos, né? Da própria Witchblade, e vem umas coisas aí. Até pelo Kickstarter, pelo famoso crowdfunding, né? Tem coisa nova saindo aí. Bom, então a capa propriamente dita é essa, com a assinatura do Silvestre. Não é um álbum muito grosso, é bom de manusear. Vamos dar uma folhada nele agora aqui. The Art of Mark Silvestre, o estúdio Topcalm, que é dele. Desse estúdio ele agrega vários artistas que têm traços similares aos deles, né? Os grandes aí, Erik Larsen, Jim Lee, eles criaram estúdios para formar artistas que desenhassem parecido com eles, né? Não necessariamente, mas parecido com ele.
The Art of Mark Silvestre. E aqui o índice, quando ele fala primeiro da Topcon, depois da Marvel, depois da DC. Ele, é lógico, trabalhou para DC também, quando ele fez, se eu não me engano, Heroes Reborn, né? Os Heróis Renascem, quando a DC, mais uma vez, reiniciou o universo dela e botou na mão desses gênios aí para fazer o trabalho deles. Aqui começa logo com a Witchblade, aqui já colorida. Já é uma geração que naturalmente evoluiu, transitou facilmente do papel, do lápis, da caneta para o computador, né? Mas o trabalho dele no papel é extraordinário. A figura feminina dele é muito boa, mas é o que eu falei, diferente de vários artistas que nós mostramos aqui no canal, o traço dele não é aquele traço que eu chamo de limpo, preciso, cirúrgico, não. É um traço rebuscado, é um traço detalhista, né? Adoro essas imagens bem riscadinhas, achuradas. Novamente aqui a imagem em preto e branco, aqui a imagem terminada. São capas, né? Aqui são capas da Witchblade. Aqui é a capa do 170. Aqui a capa do 116. E outra coisa que é um marco nessa geração, as tais capas variantes, né? Nossa, é um festival de capas variantes, né? Que por um lado é até legal, mas encarece muito para o colecionador, né? Por isso eu gosto tanto desses álbuns de arte aqui, porque quase tudo aqui são capas variantes, e capas variantes encarecem. Então, você tendo o álbum de luxo, o álbum encadernado, você tem apenas as capas, você não precisa ter várias revistas, né? Você tem tudo aqui de uma vez só. Aqui. Esse aqui é para um DVD de um anime baseado na Witchblade. Aqui uma ideia de uma estátua da Witchblade. Sempre destacando o traço e deixando só a imagem final como uma amostra aqui, né? Porque realmente o importante aqui é mostrar o traço do Mark Silvestre. Aqui tem uma imagem que é exatamente isso que eu vinha falando, o que eu chamo de barroco dos quadrinhos, porque você tem um trabalho de riscadinhos e detalhamentos e sombras, tal, que logicamente é muito bonito, não resta a menor dúvida, é diferente de outros artistas até da mesma época, né? Na mesma época você tem o Alan Davis, por exemplo, que tinha um traço bem diferente e que era muito bom também. São apenas estilos diferentes, mas a anatomia de ambos é muito boa, não tem exageros. Inclusive, vocês reparam que eu não cito o Rob Liefeld, porque o Rob Liefeld, como artista, ele é muito ruim, né? E é desta mesma geração, ele é pouca coisa mais novo do que o Mark Silvestre. O Mark Silvestre é o mais velho do grupo, né? Depois eu acho que vem o Jim Lee, e Wilson Portácio, e Eric Larsen, e o Rob Liefeld era o mais novo, né? Mas eu não incluo o Liefeld, porque para mim o Liefeld não se revelou, nunca se revelou um artista ruim, na minha opinião, e como criador ele também é um copiador, né? Todos os personagens dele você percebe nitidamente de onde vem, né? Aqui uma imagem muito bonita do The Darkness e da Witchblade juntos, né? O The Darkness surge depois da Witchblade, mas faz tanto sucesso quanto ela. É extraordinário. Aqui exatamente ele, The Darkness, volume 2, uma capa variante, muito valorizada pela cor, né, aplicada por computador, né, que é muito legal. É mais uma vez a simplicidade valorizada pelo trabalho do colorista, né. A imagem que está no pôster. Esqueci o nome da personagem, é Child alguma coisa, criança, infelizmente não vou lembrar. Aqui o grupo, que assim que ele saiu
da Marvel para criar a Image, todos eles criaram algum personagem. O Jim Lee criou os Wildcats e ele criou o Cyberforce. Então aqui está uma imagem do Cyberforce, que se você for analisar, nada mais é do que X-Men, né? Não tem nenhum toque de genialidade criar o Cyberforce ou o Wildcats. Tanto é que o Wildcats fica bom depois que o Jim Lee deixa ele e é escrito por outros, né? Até por Alan Moore que chegou a escrever o Wildcats. E desenhos sucessivamente, a seguir o Jim Lee, o Travis Charest fez um trabalho muito bonito aqui. Aqui o Rip Claw, que até acabou ficando mais famosinho do grupo Cyberforce, mas nitidamente o Wolverine, né? Não tem muito nada de extraordinário. Vamos olhar aqui mais uma imagem do Cyberforce. Isso aqui é uma capa dupla, né? Capa e quarta capa, né? Com os membros do Cyberforce. Aqui a Cyblade do Cyberforce. É uma pegada meio ninja, né? Inclusive o rosto dela é meio ninja, é Psylocke, né? É uma Psylocke com uma armadura. Aqui, notadamente, uma influência que eu até cito aqui, o Arthur Adams, com o nome do personagem, oh meu Deus do céu, que era sortudo da Marvel, esqueci agora o nome dele, me deu branco aqui, Longshot, o famoso olhinho brilhante do Longshot, isso aí é lá do Arthur Adams, meio dos anos 80, 85, por aí, e aí todo mundo saiu copiando, a Marvel criou vários, né? Em outras editoras isso também aconteceu, as metralhadoras do Cable, tudo isso aí, aquele excesso de armas, né? Aqui tem uma carta do David Finch. Aliás, eu vi lá atrás que o nome do Finch estava escrito errado. Está escrito Dave Finch, não é David Finch. Aqui está correto. Na capa está errado. Eu vou até mostrar. Está errado aqui, ó. Dave Finch. E normalmente é David Finch. Isso aqui é uma carta de 2008. Aqui um pouquinho de Marvel, né? O Quarteto Fantástico. É lógico que o traço do Mark Silvestre é extraordinário. E isso aqui é uma página original, uma reprodução da página original. Então tem as marcações da página, os detalhes, um trabalho realmente muito bacana. Continuando aqui, exatamente o que eu falei para vocês, o que ele desenhou para Marvel, né? Uncanny X-Men, o Wolverine, capas de muito impacto e, como eu falei, dos risquinhos, dos tracinhos, o barroco das histórias em quadrinho, né? Aqui o The Darkness encontra o Hulk, a imagem está aqui, o primeiro traço, né? Depois já a arte finalizada e aqui concluído o trabalho. Aqui são aqueles famosos crossovers, né? Crossovers que hoje em dia até que parou. Depois dos anos 2000 isso parou. Isso aqui é um crossover entre a Witchblade e o Wolverine. Aqui o Hulk e o The Darkness. X-Men, Gênesis Mortal, né? Com todo mundo aí vendo zumbi, cadáver, qualquer coisa assim. Aqui os novos X-Men, com o Wolverine na capa. Aí você já percebe aquele outro detalhe que eu falei, que é também típico desse estilo do barroco dos quadrinhos, que além de ser muito riscadinho, os homens começam a ficar excessivamente musculosos, né? Isso já acontecia na Marvel, né? Cable, Magneto, não fazia muito sentido. Aqui nitidamente o Noturno, e lá vem o olhinho brilhante com foguinho saindo. Tá? Essa mania começou lá com Arthur Adams, com Longshot. Aqui os X-Men, em suas muitas formações. Aqui mais uma reprodução de página original dos X-Men. É um espetáculo, eu gosto muitíssimo. Às vezes eu olho a colorida ao preto e branco, sinceramente eu acho que eu prefiro a preto e branco, porque a colorida até me distrai um pouco. Mas é lógico que o produto final é esse. Aqui uma carta do Brandon Peterson, que também é um artista muito bom, também dessa geração anos 90. Aqui é DC Comics, né? Começa o capítulo DC Comics mostrando o Batman,
desenhado pelo Silvestre, mas é aquela mesma coisa que eu falei para vocês. Excesso de musculatura, um Batman parrudo, fortíssimo, né? Tá mais pro Hulk do que pro Batman. Eu, pessoalmente, não concordo com isso pro personagem. Tá bonito o traço? Tá. Mas para mim não é exatamente o Batman. O Batman, para mim, é o Batman do Neil Adams, é o Batman do Jim Aparo, aquela coisa mais alongada, mais atlética, menos halterofilista, menos levantador de peso. Eu gosto muito mais daquele Batman. Um Batman mais próximo do Demolidor, né? Aqui outra capa com outro crossover, né? O Batman e o The Darkness. Os personagens fizeram sucesso, esses personagens, Witchblade e o The Darkness fizeram sucesso nos anos 90. Então, logicamente, tanto Marvel como DC entraram num acordo com a Image, com o estúdio Topcon, para fazer crossovers, né? E aqui, então, crossover do Cyberforce com a Liga da Justiça, né? E chamar o artista, autor da Image, que era o artista definitivo, para fazer. É interessante a evolução aqui, o rascunho, a arte final, e aqui o trabalho colorido. Muito bonito, mas esse Batman halterofilista não faz muito a minha cabeça, não faz muito a minha cabeça. Aqui uma carta do Billy Tan, que eu não considero bom. Ele tem erros de anatomia muito graves, essa cabeça, esse pescoço aqui, essa mão aqui. Isso aí tá meio mulher de borracha. Mas o Silvestre não tem esse problema. O Silvestre é muito bom. Aqui ele trabalhando com um coleguinha que eu ainda não citei aqui no estúdio da Image, que é o Todd McFarlane. Nossa, talvez até na época o mais famoso desde que desenhava Homem-Aranha para Marvel e foi para... É um dos, até acho que dos caras que teve a ideia da formação dessa equipe para ir para criar uma editora, né? Ele, então agora eu vou botar Todd McFarlane, Jim Lee, Mark Silvestre, Will Portácio, Eric Larsen e Rob Liefeld. Aqui um trabalho dele fazendo o personagem do Todd McFarlane, que é o Spawn, que é um personagem bem interessante. Esse sim, eu considero o único personagem criativo, diferente da Image. O restante era cópia de X-Men e Homem-Aranha, né? The Grey Area, com a imagem do coisa, mas lembra muito o The Darkness, né? Aqui fazendo um vampiro, o Drácula e a Madalena. A Madalena é uma criação também do estúdio Topcon. É um personagem que foi criado. Aqui fazendo a nossa querida Sônia Guerreira, a Red Sonja, desenhada pelo Silvestre, a ruiva mais violenta do mundo, namoradinha do Conan. Aqui uma carta do Mike Choi, aqui uma arte do Choi. E aqui voltamos às artes do Mark Silvestre, com capas, conceitos, esquetes, né? Rascunhos e outras coisas mais. Aqui outra personagem criada, né? Nessa época era a época das meninas, as meninas sexys dos anos 90, Afrodite 9. Afrodite 9. Butcher's Night. Sempre as meninas muito sexys. Aqui sempre o trabalho do rascunho. E aqui sorte finalizada. Aqui completo. Aqui já arte finalizada e aqui completo. É muito legal para você notar a evolução do trabalho. Aqui com primeiro nascimento, né? E quem fez as cores é um artista muito bom, que também daqui a pouco nós vamos mostrar aqui no canal. É o Stepan Sejic. Stepan Sejic. Aqui é o Witchblade, o The Darkness, e ela não vou lembrar, aqui é Child, alguma coisa Child, não tô... Desculpa vocês, eu não lembrar o nome dela agora. Mas são personagens que estão meio no limbo, né? Porque a Topcon não está
produzindo história para todo mundo, né? Aqui nitidamente influenciado pela cultura japonesa. No honor, sem honra. Aqui inferno, aqui ainda inferno. Ainda inferno aqui. O barroco dos quadrinhos. Quem estudou a história da arte sabe o que eu estou falando do barroco, o que foi o estilo barroco. É lógico que eu estou fazendo uma paródia. Não é exatamente o estilo barroco da arte, mas é a maneira do rebuscar, do rococó, do excesso de detalhes, de risquinhos, de expressões, mas é muito bacana. Aqui o Wanted, né? Se eu não me engano, a história do Mark Millar, que ele fez a capa. Isso é uma capa do Wanted. Procurado. Isso tem edição no Brasil, tá? Eu, pessoalmente, não gosto da história. Acho excessivamente violenta e até um pouco sádica. Mas fica a dica aí do Wanted, do Procurado, que tem capa do Mark Silvestre. Hunter Killer. Acho que os personagens meio que se assemelham. Mudam de nome, mas são todos um pouco parecidos. Aqui ainda Hunter Killer. E aqui a última carta do Michael Broussard, que é um desenhista que trabalha para o estúdio Top Calm, do Mark Silvestre. Ele chama ela aqui de Angelus. Pode ser. Aqui, nitidamente, fazendo uma... Mas isso aí que são aqueles desenhos que ele faz em Comic Con, né? Então, todos dois aqui. Aqui, Witchblade Angela e Angelus. E aqui, a Princesa Amidala. Eu achava que era Amidala, mas eu não sou um grande conhecedor de Guerra nas Estrelas. Então, aqui ele mostra alguns álbuns que estavam sendo publicados nessa época. Tá? O The Art of the Darkness e o Art The Witchblade. Todos dois nós vamos mostrar aqui no canal, é só você aguardar, tá bom? Então, temos aqui mais um álbum apresentado no nosso canal, um álbum de arte, um álbum muito bonito, do Mark Silvestre. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Tchau!